disse a seu respeito, tudo que a palavra de Deus garantiu sobre a tua casa, tudo aquilo que Deus liberou acerca da tua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faria e não cumpriria, Deus diria aquilo que ele faria, aquilo que ele faz, porque a palavra dele é uma só, é uma só. Ele chama a existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Quando ele diz haja, a luz tem que aparecer, vai se cumprir tudo. Tudo. O que você acredita, o que você acha impossível, o que você considera inédito, até mesmo os corações mais endurecidos e as mentes mais embrutecidas não tem poder de contra-argumentar uma palavra que Deus determinou. Isaías é categórico em dizer: se o Senhor, pois, o determinou, quem, pois, o invalidará? Dá uma olhada bem afrontosa para esse crente e diga: quem? Por isso Paulo vai ser tão categórico e vai dizer aos seus: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E meu irmão, tem uma lista que pode ser dividida de forma numérica ou alfabética. O que não falta é gente contra nós. Só que o que o texto está dizendo é: quem o resistirá? Levanta a cabeça e a sobrancelha mesmo, como quem assim tem orgulho de servir esse Deus. E fala para os dois assim: quem? Nós vamos apanhar, vamos, mas quem vai nos resistir? Vão cuspir, vão, mas quem é que vai tirar a gente da história? Vão perseguir, vão te chamar de tudo, menos de bonita, só não vão poder rasurar aquilo que o autor da sua história já determinou. A palavra de Deus é perfeita. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Salmo que reverencia a palavra. Já foi falado sobre ele aqui, Salmo de número 119. Não é à toa que esse Salmo acabou sendo o Salmo mais extenso do compêndio do livro dos Salmos. É porque Davi decidiu dedicar-se a falar da palavra, a honrar a palavra, e ela é fonte inesgotável. Ela não cessa, ela não passa. O texto também é categórico em afirmar acerca dela: céus e terras passarão, mas as minhas jamais hão de passar, jamais. Tudo que Deus disse a seu respeito se cumprirá. Esteja apenas posicionado onde a palavra quer te levar, para que ela continue a fazer o desdobramento daquilo que ela te garantiu. Porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo aquilo que nós vemos como material, como físico e como real que está diante de nós, na verdade só puderam ser criados por causa da palavra que Deus liberou. Por isso este mesmo autor vai falar que nós também temos esse poder de trazer à realidade aquilo que se manifesta por uma palavra de fé, dizendo: porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando crendo que a palavra de Deus é o firme fundamento, a mais concreta estrutura no mundo espiritual, capaz de tornar tangível a realidade da vida do homem, quando cremos nisto, não há absolutamente nada que não possamos acessar, não há absolutamente nada do que possamos não fazer. Você se torna capaz de tudo. Só há um pequeno problema que tem impedido a gente de acessar tudo que a gente quer e receber tudo aquilo que a gente acredita. A gente começa a acreditar que Deus depende da nossa fé para ter poder de fazer as coisas que Ele faz. E a fé não dá para Deus poder para fazer o que Ele faz. A fé me dá poder de receber aquilo que, crendo eu ou não, Deus pode fazer. Então vou falar de novo. A minha fé não dá para Deus o poder dele fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua sendo poderoso, todo poderoso. Quem está entendendo até aqui, diga amém.
Então, Camila, por que a palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam? Isso não é para ele ter poder de fazer o que eu quero. Isso é para eu ter poder de receber o que ele pode fazer. Quer entender? Diga amém. Não sou eu que estou falando isso. É um princípio da palavra de Deus que me leva a agir com essa fé correta. Essa fé é a fé correta. Que fé é essa? É a fé que não sente para pedir. É a fé que não sente para fazer. É a fé que manifesta o que a palavra diz, independente do que a consciência acha. É a fé que manifesta o que a palavra de Deus diz, independente se eu estou tomando Rivotril ou não. É a fé do que a palavra de Deus declara, mesmo quando as circunstâncias reais da minha vida são totalmente contrárias à bênção da prosperidade, à bênção da família, à bênção da produtividade. Então eu não paro de falar porque eu não sinto. Pelo contrário, se ando por fé, não ando por vista. Se não ando por vista, não ando pelo que sinto. Ando pelo que ouço. Por isso a fé vem pelo ouvir. Por isso não é meu espírito que governa as minhas decisões. Não é a minha alma que determina como eu vou viver. Porque a minha alma é temporária, passageira. Hoje ela sente, amanhã ela não sente. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Mas quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente, eu trago toda a situação, seja ela de tempestade, seja ela de circunstância adversa, e submeto ela à palavra de Deus. Uma vez ela submetida à palavra de Deus, a circunstância da minha realidade começa a se subordinar àquilo que eu estou liberando pela palavra. Se Ezequiel no capítulo 37, na visão do vale de ossos secos, tivesse esperado sentir para profetizar, ele jamais teria profetizado nada, porque sem dúvida, numa visão tão tenebrosa quanto aquela de caveira, cabeça, osso espalhado para tudo que é lugar, terra seca, vale sombrio, escuro e profundo, sem dúvida, a única coisa que ele poderia sentir, emocionalmente falando naquele momento, era medo. Você imagina que você está num lugar que já não é fácil, um cativeiro. Você vive sobressaltado com as coisas que vão acontecer. E aí numa visão, quando Deus vem falar com você, Ele não vem te mostrar uma campina florida. Ele te leva pela mão e te obriga a ficar no meio de um vale. Às vezes Deus não pega na nossa mão para mostrar que é companhia, mas para nos impulsionar, nos impelir, nos obrigar a ficar onde Ele quer que nós fiquemos, mesmo quando nós não queremos ficar lá. E a prova no que eu estou dizendo, o texto diz: e me tomou, e me levou, e me deixou lá. Só peguei porque se eu não te trago, você não vem. Só peguei porque se eu não te levo, você não fica. Só te deixei porque se não fosse assim, eu não ia conseguir completar a visão que eu tenho que passar para você. Quem está entendendo mais ou menos, diga amém. E aí a gente acha que Ezequiel começou a profetizar, mas não é assim. O texto diz que Deus diz para ele na visão: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Eu não tenho circunstância alguma que me motiva para falar nada. Pelo contrário, se ele fosse dar vazão ao que ele pensa, certamente falaria alguma coisa que declinaria ele da pergunta que Deus está fazendo. Aí olha como ele responde, gente. Tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas de tu. Oh meu Deus, nos faça alcançar a realidade desse pensamento. Nos faça alcançar a certeza dessa maneira de pensar. Não vamos emitir opinião sobre as circunstâncias que não temos domínio. Será que vai ser curado? Será que não vai ser curado? Será que a porta vai se abrir esse ano? Será que ela vai se fechar? O que mais nos aguarda do governo brasileiro no ano de 2023? Eu não quero ir para a internet e guardar, ou melhor, manifestar opinião sobre cenários de incerteza. Mas eu posso, num cenário de incerteza, Arthur, manifestar o que eu sei sobre Deus. O que Deus faz num cenário de incerteza. E foi isso que Ezequiel fez quando ele disse: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. Ele está dizendo: acerca deste vale eu não tenho o que falar, mas eu sei que tu podes fazer o que tu queres, na hora que tu queres, do jeito que tu queres, na maneira como quiseres. E eu estou aqui. Estou aqui e eu não sirvo o vale, eu sirvo o Senhor.
Estou aqui, se tu me trouxeste para esse cenário, é porque o Senhor quer me comunicar alguma coisa. E aí Deus, que não teria problema, porque eu quero que você saiba que nós cremos que eles são um só. Deus disse assim para Ezequiel: então profetiza. E a impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar. Fala a verdade, a maioria das vezes que esse texto está diante de você, a primeira impressão que você tem é essa: é que quando Deus fala para Ezequiel, então profetiza, ele começou a profetizar, como se aquelas palavras tivessem vindo dele, como se a fé dele tivesse movido e tornado-se um nascedouro daquelas palavras. Olha como Ezequiel tem fé. Olha como Ezequiel profetiza. E ele começa a profetizar, e a profecia é tremenda. Ele diz: vento dos quatro cantos. E a gente que era profeta até essa hora nem sabia que tinha autoridade para dar ordem a vento. Vento dos quatro cantos, ouvi a palavra de Deus, sopra sobre este vale. E é daí para frente, irmão, é uma coisa mais poderosa do que outra, é uma revelação mais grandiosa do que outra. Só que nada disso saiu da cabeça de Ezequiel, apesar dele ser o profeta. Tudo isso saiu de Deus. Quando Deus disse a Ezequiel: profetiza, ele não começou a profetizar, ele continuou calado. Porque profeta de verdade não fala o que sente, tampouco fala o que quer falar. Quanto mais verdadeiro é um profeta, sabe como você afere o nível de verdade de um profeta? O quanto ele é fiel a repetir o que Deus já disse. E entenda, não tem glamour no exercício da profecia de Ezequiel 37 não. O que tem aqui é ouvidos atentos para conseguir reproduzir com fidelidade o que Deus falou. Ele não começou a profetizar ermo, foi Deus que disse para ele: diga-lhe assim, filho do homem. E ele começou a dizer aquilo que Deus dizia. E Deus dizia para ele: vento dos quatro cantos. Então ele repetia: vento dos quatro cantos. E ele dizia: sopra sobre este vale. E Ezequiel repetia: sopra sobre este vale. Diga aí, Ezequiel. E Deus dizia: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Ezequiel repetia. Completa para mim, por favor. Ezequiel apenas, sem glamour, vamos lá. Ezequiel apenas, ele somente, esse texto colocou ele no texto áureo dos profetas no Antigo Testamento, mas na verdade o que lhe colocou neste lugar foi a capacidade de repetir com fidelidade uma palavra que foi liberada para ele. O que você espera não vem rodando debaixo de uma nuvem. A manifestação do que você quer ver não é com óleo sendo derramado pelas paredes. Eu não estou dizendo que Deus não faz, eu só estou dizendo que não se mudam circunstâncias esperando que o sobrenatural se naturalize. Agora, se você tiver capacidade de repetir, se você consegue contrariar as circunstâncias da sua realidade e apenas reproduzir o que um dia você ouviu, repetir aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, não há absolutamente nada que possa te reter. Não há absolutamente nenhuma realidade que não seja transformada pelo poder da palavra de Deus. Porque aí não é sobre enfrentarem você, é sobre tentarem combater aquela que é martelo que esmiuça a penha, aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é aprovada para discernir os pensamentos e as intenções do coração.